Estão vendo a tela do Tuga por aí? Sim, Sim. Então tá bem, muito boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está aqui nos assistindo. Muito bem-vindos. Olha, isso, tu não vai nem aparecer aqui para nós, te dar um oi, ver teu pessoal, Priscila, não querem mostrar os rostinhos, estão todo mundo cansado já aí depois do já, já. trabalho. Deixa eu terminar de comer. Tô jantando com vocês. Mas a gente come junto, não tem problema. A gente está aqui num ambiente que tá todo mundo de casa já. É isso. Muito bem, Marconi, tudo bem? Bem-vindo. Rostinho novo. Então tá bem, para quem ainda não conhece o Tuga Ágil, aqui a gente é uma comunidade de práticas Agile aqui em Portugal, que já está se encaminhando aí para o seu terceiro ano. Então, a gente aqui como bons inquietos aqui, com necessidade de mudar aí o mundo, a gente sentiu muita falta aqui dessa rede de apoio, né, dessa comunidade aqui em Portugal. Então, a gente percebeu que a gente precisava estar alavancando aqui esse mindset Agile. E aí também para a gente ter esse grupo de troca, né? Um lugar onde a gente pudesse, enfim, encontrar aquilo que é de mais comum na gente, né? Que é adaptar, é poder estar praticando aquilo que a gente acredita. Então foi aí que surgiu a comunidade Tuga Ágil, tá? Então, falando aqui um pouquinho dos próximos eventos, né? Estaremos aí na Portugal Tech Week na semana que vem. Então, um agradecimento especial aqui à Elis, que fez aí toda a força para nos levar, né, nesse grande evento. Está muito feliz e ansioso de poder levar aqui a comunidade Tugajo para mais longe, né? Além disso, aqui a gente já tem também programado para o dia 20 outro evento em Lisboa. Esse vai ser presencial, tá? Então tem aqui o Alexandre Inácio e a Raíssa que vão falar sobre a importância e bem-estar dos processos na transformação ágil, né? Então vai ser um evento aqui mais mão na massa também. Então, para quem estiver em Lisboa. E hoje temos aqui a nossa Mariane, né, que vai falar sobre comunicação não violenta no trabalho. Então, aí um tema muito importante, né, para nos dias de hoje, principalmente, que a gente tem que estar aí, né, se controlando, mas também ao mesmo tempo falar as verdades, né, participar dos conflitos, mas de uma forma que a gente consiga sair do outro lado. Então, aqui no final, a gente vai passar aqui o feedback para vocês. É muito importante que vocês preencham, e, né, para a gente poder estar sempre aqui evoluindo. Passarei o link para vocês. E aqui é os nossos membros do staff, né? Composto aqui por mim, pelo Fábio, pela Sil, pelo Thiago. A gente ainda está no processo aqui de chamada para os novos membros. Creio que essa semana a gente já consiga fechar. E esperamos aqui para o próximo ano ter vários rostinhos novos aí nessa empreitada. E nos próximos desafios que a gente tem aí pela frente, que para o ano a gente tem muitas surpresas, eu acho que vai ser um ano de muitas colheitas. Eu vou deixar aqui a palavra com a com a Mariane. Então, ó, já estou falando Elisa, já estou emocionada, pessoa. Olá, Tony, Ideia, boa noite. Tudo Boa noite, contigo? pessoal. Obrigada. Raquel, é um prazer estar aqui. Como já participei algumas vezes e hoje para compartilhar um pouquinho aí do meu conhecimento e da minha experiência com a comunicação não violenta, eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês me falam se estão vendo. Conseguem ver certinho? Sim? Legal. Bom, então eu vou falar de comunicação não violenta, mais focada para o ambiente de trabalho, né? Vou tentar trazer aí alguns exemplos, algumas coisas que a gente passa e tem formas melhores de resolver, né? E para também tentar mitigar alguns problemas de comunicação, que é sempre culpada, né? A comunicação. Quando dá certo, é porque funcionou. Quando dá tudo errado, é porque sempre houve uma falta aí de comunicação. Mas nesse caso, a gente usa a comunicação não violenta também para melhorar as nossas relações, para criar um ambiente mais saudável, para construir ali um relacionamento que agregue no dia a dia do trabalho e que ajude a alcançar os resultados, né? E aí, como estamos em poucas pessoas aqui, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, para trocar ideia,
e abrir o microfone, se quiser, e aí tá tudo em casa. Eu vou me apresentar. Eu sou formada em Informática para Negócios pela FATEC, uma universidade estadual do estado de São Paulo, no Brasil. Sou especializada em gestão de projetos em TI, tenho um MBA em liderança, gestão de equipes e produtividade. Eu trabalho com tecnologia desde 2006, já passei aí por designer gráfico, já trabalhei como analista de suporte, que foi a maior parte da minha carreira até aqui. Também passei ali como líder de time de desenvolvimento e hoje eu atuo basicamente como agilista e já atuei em algumas consultorias no Brasil e agora aqui em Portugal, né? Eu sou casada, eu sou imigrante em Portugal, gosto de fazer musculação, eu gosto de gatos, tenho dois, eu gosto de ler, de meditar e de estar perto da natureza. Então, para vocês me conhecerem um pouquinho aí, para não falar quem é essa pessoa que está falando comigo, né? Então vamos lá, vamos ao que viemos. Então, qual que é o objetivo aqui da nossa conversa, né? Eu vou falar da introdução, de onde veio a origem da SNV, vou dar, né, os elementos que são bem conhecidos e vou dar a minha visão sobre eles, vou trazer também a empatia assertiva, que ela complementa a comunicação não violenta, e aí a gente encerra. Bom, o que é a comunicação não violenta? O que é isso? Né? Então, ela é uma abordagem, né, de comunicação desenvolvida ali por Marshall Rosenberg, que se baseia em empatia, compreensão mútua e respeito. Né? A ideia central é expressar-se de maneira honesta e clara, sem julgamentos ou críticas, e ao mesmo tempo ouvir o outro de forma ativa e empática. Né? E eu tenho uma história que eu gosto de compartilhar sobre comunicação não violenta, que há algum tempo atrás eu trabalhei em um time de desenvolvimento, e nesse time tinha uma pessoa em específico que ela sempre deixava as pessoas desconfortáveis com a forma como ela falava, né? Então, ou era uma piadinha sobre idade, ou sobre gênero, ou alguma coisa, ou descredibilizava o que a outra pessoa falava, né? E isso são formas violentas de comunicação e as pessoas fazem até sem querer, né? E aí, certa vez, eu estava numa reunião, a gente estava rodando um health check nesse time, na época, e aí essa pessoa começou a falar, e eu sugeri, eu perguntei, né, você conhece a comunicação não violenta? Né, a gente poderia, né, falar um pouquinho sobre isso, né, porque às vezes eu percebo que o clima fica meio pesado com algumas coisas que são faladas e etc. E essa pessoa simplesmente falou para mim assim que comunicação não violenta era coisa de mulherzinha que gostava de fofocar. Basicamente, foi isso que ele falou para mim. E claro que a gente fica até meio sem reação quando ouve essas coisas de forma inesperada, mas a primeira coisa que me veio na cabeça foi: bom, se a comunicação é coisa de mulher, por que foi um homem que escreveu sobre ela? É a primeira coisa que veio na cabeça. E a segunda coisa foi: a comunicação não violenta evita justamente esse tipo de comentário que ele tinha feito ali, né? Porque a violência na comunicação, ela é muito mais sutil do que a gente acha. Não é um xingamento, é também, mas não é só isso, né? Não é um xingamento, uma grosseria, aquele bater na mesa, né? Querer mostrar às vezes mais do que precisa. Então a comunicação, não, a violência na comunicação ela é mais sutil, ela pode ser uma interrupção, não deixar a outra pessoa terminar de falar, ela pode ser o ignorar, né? Deixar a pessoa no vácuo, não responder, ou simplesmente, sei lá, né? Acabar com o dia da pessoa de graça ali por um comentário que parece inofensivo, mas que atinge a pessoa de uma forma assim que não deveria. Então, a comunicação não violenta ela tem várias nuances ali que se a gente deixar passar acaba prejudicando a forma como a gente se relaciona, né? Com uma pessoa que. E a desculpa daquela pessoa era sempre assim: eu sou sincero, eu falo o que eu penso e é isso, as outras pessoas que lidem com isso, né? E nem sempre isso é legal, porque vai chegar uma hora que quem fala o que quer ouve o que não quer, e aí o
negócio dá ruim de verdade, né? E aí causa mais conflito, mais problema do que precisaria. Então, para entrar aqui nos elementos centrais da comunicação não violenta, como que a gente lida, né? Porque é fácil também apontar nos outros a comunicação ruim dos outros, mas eu acho que a comunicação não violenta ela precisa partir da gente. A gente precisa construir de dentro para fora, porque não adianta fazer o inferno ser os outros, né? Pode ser que seja, mas a gente também causa muito de alguns problemas que a gente reclama dos outros, né? Então, a comunicação não violenta ela tem que passar pelo nosso inconsciente antes. A gente precisa absorver ela para que a gente faça essa mudança de dentro para fora. E como que a gente faz isso? E aqui eu trago os elementos centrais que eu tenho certeza que quem conhece do assunto está cansado de ouvir, né? Então, elementos centrais, observação, né? O que é a observação quando você vai iniciar uma conversa? É um fato que aconteceu, algo palpável, algo que você viu e sem julgamento, ou seja, sem dar asas às vozes da sua cabeça que já começam a julgar a outra pessoa. Por exemplo, né, eu uso um exemplo bem bobo assim. A pessoa chega atrasada e aí você está dependendo dela para apresentar alguma coisa ou para mostrar algum relatório, algum resultado. E aí essa pessoa chega atrasada. E aí a primeira coisa que passa na nossa cabeça e fala: caramba, por que que esse cara, né? Por que que essa pessoa é folgada, né? Desse jeito. E aí a gente já entra assim, e aí, meu, você tá achando que meu tempo é de graça, né? E já começa assim a julgar que a pessoa é folgada, ou que ela não liga para você, ou coisas do tipo, que é irresponsável e etc. Quando na verdade pode ter acontecido mil coisas diferentes para essa pessoa chegar atrasada. Se é algo pontual, beleza? Ok, mas se é algo recorrente, a gente também precisa olhar isso de uma forma de não chegar julgando a pessoa. A gente tem que falar para essa pessoa, pô, você chegou atrasado pela terceira vez hoje, tá tudo bem? Né? Tá acontecendo alguma coisa? Quer remarcar essa reunião que a gente tem, que sempre atrasa porque você está sempre atrasado, etc. Aliás, falar eu sempre já é ruim também para comunicação não violenta, né? Mas aí a gente já começa uma conversa diferente do que, pô, meu, você tá achando que você é especial, chegando atrasado todo dia, a gente tendo que esperar você aqui, né? Então, já é uma situação diferente. E aí a gente segue para o sentimento. E aí, olhando para a gente, que sentimento causa na gente essa pessoa chegar atrasada? Porque a pessoa do outro lado, ela também tem um sentimento que a gente precisa considerar. Mas levando em consideração que a gente começa a mudança por nós, qual é o sentimento que eu estou identificando quando essa pessoa chega atrasada e eu estou dependendo dela para alguma coisa? Eu posso estar me sentindo insegura, eu posso estar me sentindo, sei lá, frustrada, posso estar me sentindo prejudicada de alguma forma, porque parte da apresentação é dele e eu não estou totalmente segura com a apresentação em si, e aí eu tenho que identificar isso, né? Então, e é fácil fazer isso? Bom, depende, né? Se a gente já tem ali um autoconhecimento bom, a gente consegue identificar. Se não, a gente fica ali naquele rodeio sem identificar e sai totalmente do nosso controle, né? Que é quando a nossa comunicação para de ser assertiva, ela para de funcionar adequadamente. E com isso, quando a gente identifica o sentimento, ou até mesmo, não é exatamente nessa ordem que as coisas acontecem, mas ok, é a ordem que é proposta, a gente também precisa entender a necessidade. Cada pessoa tem uma necessidade. No meu caso, aí desse exemplo, eu tenho uma necessidade de ser pontual, porque eu sou uma pessoa responsável, me considero uma pessoa responsável, eu gosto das coisas certas, eu gosto de estar ali com as coisas dentro do meu controle. Então, eu tenho uma necessidade de me sentir segura com aquilo. E a pessoa chegando atrasada, ela me gera uma preocupação de que meu trabalho não vai ser bem feito, né? E isso acaba, né, prejudicando a forma que as coisas acontecem na comunicação. Mas se eu chegar para ele e falar assim, meu, você
tem noção que você me deixou esperando de novo, né? Você tá achando o quê da vida, né? Isso daí já é uma comunicação violenta. E quando a gente vai tratar isso, olha, bom, 3 vezes você chegou atrasado e com isso eu tô ficando muito preocupada, porque eu não apresento esse resultado, esse relatório, enfim, qualquer coisa, sozinha. Eu preciso que você chegue no horário para pelo menos eu me sentir mais segura, né? E aí eu já estou entrando no pedido, né? Eu preciso que você me ajude a me sentir segura, porque sem você aqui eu fico insegura para apresentar. Tá, bom. Aí essa parte do pedido, ela é relativa, né? Porque a gente faz o pedido. Se a pessoa aceitar ou não, aí vai, né, da consciência da outra pessoa, vai da abordagem que você usou. Então, quando a gente fala de comunicação não violenta e traz ali o pedido, a gente precisa levar em consideração que esse pedido pode ser atendido ou não, que a sua necessidade naquele momento ela pode ser atendida ou não. Então não é uma ordem, não é porque você se comunicou, né, perfeitamente, falou ali com exemplos, sem julgamentos e etc, que a pessoa vai simplesmente aderir ao que você pediu. Às vezes ela vem e fala: poxa, eu acho melhor então a gente mudar o horário dessa reunião, porque eu levo meu filho na escola e eu dependo do trânsito, pode acontecer de eu atrasar mais vezes, né? E aí a pessoa propõe uma outra coisa, beleza? Aí começa ali a negociação, mas as duas necessidades vão passar a ser atendidas. A dele de, né, poder ter um horário flexível ali para ele resolver as coisas pessoais, e a da outra pessoa, e a minha, né? De me sentir segura em um horário melhor. Se der para fazer isso, ok, concordamos. E aí, e trazendo esses elementos também, a gente, quanto agilistas, muitas vezes a gente tem uma posição de liderança, né? E a gente precisa lidar também com os sentimentos, as necessidades e com os pedidos das outras pessoas, né? E recentemente eu tive algumas situações fizeram exercitar a comunicação não violenta na prática, assim, né, com força, né? Eu estava conversando com uma pessoa, faz um tempinho já, eu estava conversando com uma pessoa, e eu perguntei assim, tá, mas qual que é a sua principal dor aqui, né? Como é que eu posso te ajudar, e etc. E essa pessoa falou assim, cara, eu preciso que aquela fulana pare de falar. Eu preciso que ela, né, simplesmente não abra a boca. E eu falo, ah, tá bom, entendi, né? Mas o que que ela fala que te incomoda? Aí você começa a tirar ele daquela zona, né, de coisas que ele não controla, porque ele não controla a boca da outra pessoa, ele não controla a vontade de falar da outra pessoa, ele não controla nada da outra pessoa, ele só controla a si mesmo. E aí, fazendo perguntas, a gente consegue trazer para os fatos. Mas o que que ela fala que te incomoda? E aí, conversando e etc., era basicamente aquela violência sutil, né? Ele está falando, a pessoa vem e desfala o que ele fala, e aí acontecem esse tipo de coisa. Então, a gente, como liderança, a gente precisa estar muito ligada nas necessidades e sentimentos da outra pessoa para que a gente consiga também gerenciar a comunicação não violenta entre aquelas pessoas, né? E aí direcionar a pessoa para agir de maneira mais adequada, ou seja, ele poderia ou ela poderia falar muito bem, olha, quando você faz esse tipo de coisa, eu me sinto frustrado porque eu não consigo terminar o meu raciocínio. E para mim é importante passar a minha mensagem. Simples, a necessidade está ali, o sentimento está ali, está tudo ali. Então a gente também precisa direcionar as pessoas para conseguir transmitir a comunicação não violenta entre elas e trazer a construção de um relacionamento saudável, né? Então, por exemplo, às vezes a gente manda mensagem no Teams, no Slack, em qualquer coisa,
e as pessoas não respondem. Isso gera uma frustração, gera uma ansiedade. Meu, eu preciso disso, e a pessoa me ignora, aí você liga, a pessoa não atende, não sei o quê. E aí a gente poderia falar assim: olha, você consegue me responder, sei lá, até 3 horas? Deixa claro a sua necessidade. Por quê? Porque eu preciso dessa resposta hoje às 4 para montar uma apresentação para amanhã. Né? Então, às vezes, a gente também precisa ser mais clara com a necessidade que a gente quer que seja atendida. As pessoas não têm bola de cristal, elas não leem pensamentos, e a comunicação ela precisa ser fluida, ela precisa ser clara e objetiva. Então, se você tem um sentimento e uma necessidade a ser atendida, tente ao máximo deixar ela clara. Isso gera um pouco de vulnerabilidade, nem todo mundo gosta, mas pedir para uma pessoa responder até as 4 horas, porque você precisa dessa informação para uma coisa amanhã, é uma coisa assim que é factível, né? Não tem problema em fazer isso, né? Não é uma coisa que te expõe em nada, né? São outros tipos de conversas que podem gerar ali uma vulnerabilidade maior, enfim. Então, a comunicação assertiva é aquela que não se limita a falar com o outro, mas que também ouve o que ele tem a dizer, respeitando seus sentimentos e necessidades. A gente também precisa estar muito ligado no ambiente que a gente está. A gente também precisa estar muito ligado no tipo de conversa que a gente quer fazer. Porque no ambiente de trabalho, as nossas relações, as pessoas falam assim, né? Não é pessoal, né? Não é pessoal que eu vou falar para você. E na verdade, quase tudo é pessoal, porque a gente é uma só pessoa e a gente leva o que a gente é para o ambiente de trabalho. Então tá bom. Então o que você falou para mim me ofende até às 6 horas da tarde. Depois das 6 horas da tarde não me ofende mais, porque ofendeu só no trabalho. A minha vida pessoal, de repente, esquece, né? Tem até uma série, eu acho, na Apple, que é mais ou menos assim: a pessoa vai trabalhar, aí ela leva uma luzinha no olho lá no final do dia e não esquece, não lembra de nada do que aconteceu no trabalho e fica nisso, né? Mas a gente não é assim. Então, a gente precisa realmente compreender que somos apenas uma pessoa e que trazer e criar um ambiente saudável e de relações saudáveis no ambiente de trabalho faz toda a diferença para a nossa saúde mental. Porque não tem nada pior que perder o sono porque alguém falou algo e você não conseguiu processar, você não conseguiu responder e assim por diante. Então, perguntar o porquê a pessoa quer aquilo, qual que é a necessidade. Não precisa fazer com essas palavras, mas vai perguntando, olha, me dá um exemplo, né? Me dá aqui para você entender o que a pessoa quer. Às vezes a pessoa só quer falar mesmo, tá só, né? Porque até papagaio fala. Mas às vezes tem uma coisa que a gente precisa melhorar. E para isso eu gosto muito do livro Empatia Assertiva da Kim Scott, né? Que ela traz ali aquele quadrante do se importar pessoalmente, né? E desafiar diretamente. E no livro ela dá vários exemplos. Eu não sei se vocês conhecem esse livro? Já ouviram falar? É um livro excelente de liderança. Ela passou por grandes empresas, como sempre, né? A maioria dos livros é assim: eu trabalhei no Google, trabalhei na Apple, não sei o quê. E lá ela trabalhou com diferentes tipos de liderança e ela teve a oportunidade de experimentar muita coisa. E ela mesma diz, né? Inclusive eu estava falando a respeito do que eu li no livro dela, que tudo é pessoal, porque a gente leva tudo que a gente é para o trabalho. E aí, quando a gente fala de conversas, a gente precisa estar preparado para fazer conversas difíceis. Né? E é um preparo que gasta bastante energia, não é uma coisa assim tão fácil de fazer. E aqui ela traz, então, aquele quadrante que eu comentei com vocês. Eu acabei não desenhando o quadrante aqui, mas, enfim, vocês vão entender. Então, vamos colocar a empatia nociva. Né? O que ela fala da empatia nociva? A gente se importa tanto com aquela pessoa e tanto com os sentimentos que ela vai ter a partir daquela conversa, que a gente não tem conversas difíceis com ela, que a gente não dá feedback,
para ela, que a gente fala assim, eu não vou falar isso não, porque ela vai ficar muito triste, vai ficar muito chateada, e eu não quero lidar com isso. É basicamente isso que acontece, e é por isso que chama empatia nociva, porque a gente se importa, mas a gente não desafia diretamente. A gente foge daquele conflito, a gente foge daquela conversa difícil com a desculpa de que não, eu tô resguardando o sentimento da outra pessoa, né? Ou seja, o problema vai continuar acontecendo, talvez um comportamento ruim continue acontecendo, e no livro ela cita o exemplo de uma pessoa que fez um relatório muito ruim e ela simplesmente não falou, falou que estava ótimo e deixou, porque a pessoa estava passando por algumas coisas, etc. Mas ela deixou de agregar no crescimento daquela pessoa, ela deixou de ajudar a pessoa a melhorar. Então, deixar que a pessoa faça um trabalho ruim porque você está preocupado com os sentimentos dela, perde-perde, né? A pessoa perde porque não cresce e a gente perde porque provavelmente vai ter que refazer, vai ter que, né? Não é um trabalho que dá para conseguir levar adiante. E aí a gente tem o contrário. A gente tem a manipulação. Eu coloquei manipulação aqui porque no livro eu acho que chama insinceridade. Insinceridade. Ah, não lembro agora não. Mas eu coloquei aqui porque é assim. Porque a gente não fala, porque eu quero ser o the best leader do mundo, né? Como? Como assim? Aqui a empresa é uma família. Como que eu vou dar um feedback negativo? Essa pessoa vai me deixar de me amar. Essa pessoa não vai mais gostar de mim. Então, como é que eu faço para dar um feedback negativo sem. E ela vai deixar de gostar de mim, eu vou parar de ser uma líder legal, e aí é isso, né? Então, a gente está tão preocupado com o nosso próprio sentimento, e esse aqui é o pior cenário dos mundos, porque a gente nem se importa e nem confronta diretamente, né? Nem desafia a pessoa a melhorar, porque está tão preocupado com o que a gente sente que trava. Não, não vou falar isso porque ela vai achar que eu não sou uma pessoa legal e tal. Enfim, aí a gente deixa de novo, perde de novo. Quer dizer, para a gente e para quem tem esse comportamento, fica ok, porque continua sendo líder legal, mas o resultado lá na frente vai dizer por si mesmo que foi uma péssima decisão. E aí a gente tem a agressão, que no livro chama agressão detestável, né? A pessoa é o sincerão lá que eu comentei no começo. É a pessoa, não, eu falo mesmo, e é isso aí, e eu não tô nem aí porque a outra pessoa tá sentindo o que ela precisa, não sei o quê, eu falo mesmo, e é isso. E eu acho da hora porque isso acontece muito quando a gente lê um e-mail e aí de repente a gente vê um e-mail que, meu Deus, sabe quando sobe assim? E aí a gente parece aquele gif do gatinho no teclado assim, né? Não, porque conforme o e-mail anterior e não sei o quê, e começa a mandar aquela enxurrada de um monte de coisa que se você parasse para ler, você não mandava. Mas aí é tarde demais, né? Já teve ali, já sequestraram sua família, você já tá ali naquela coisa de pronto. Aí a bagunça tá feita, o que falou tá falado, não dá para desmandar o e-mail, e aí o problema já foi tratado, né? E aqui a dica dela no livro, ela fala assim: tá, quando você estiver passando por isso, deixa para mandar esse e-mail amanhã, né? Não, responde amanhã. E aí, com certeza, né? Nada como uma boa noite de sono, um descanso, assistir uma série, e é isso, né? E aí, no outro dia, já tá, né, restaurado ali o nosso sentimento, a nossa vontade de, né, de resolver volta para o formato padrão. E aí, a empatia assertiva, que é justamente quando a gente se importa pessoalmente, ou seja, a gente se importa com o crescimento da outra pessoa, então conversas difíceis precisam existir, mas a gente também confronta, desafia diretamente, né? Então a gente se importa com a pessoa, a gente entende que cada um tem seu momento, que cada um tem
né? Que todo mundo tem ali coisas que a gente não traz para o trabalho, mas que impactam no trabalho, a gente entende tudo isso, mas não deixa de ajudar o crescimento da outra pessoa. Por causa disso, a gente usa maneiras boas de trazer isso. A comunicação não violenta, por exemplo, né? Não chegar para a pessoa e mostrar, né, coisas ou dar exemplos de momentos que foram causadores de problema e coisas do tipo. Então, quando a gente fala de se importar pessoalmente e confrontar diretamente, é falar o que precisa ser falado, por mais difícil que seja. Se você tem ali um ambiente criado de forma saudável, onde as pessoas se sentem seguras com você, onde as pessoas se sentem seguras para dar e receber feedback, né? Tudo isso aqui não é uma coisa que acontece do dia para a noite, a gente vai construindo isso, né? E a gente vai dando oportunidade para que as pessoas também nos deem feedback, bons ou ruins, para que elas saibam que é seguro, que não vai ter retaliação. E eu deixo um adendo porque a gente precisa ler muito o ambiente que a gente está para lidar com isso. Tá? A gente precisa ter muita noção de como o ambiente é e do contexto que a gente está para saber até onde é um feedback, né? Principalmente quando a gente está falando ali com lideranças e etc. Mas, de qualquer forma, se você está liderando times e precisa ter uma conversa difícil, não deixe de tê-la por medo de magoar outra pessoa, por medo de não ser o líder legal e também não seja a pessoa que joga a bomba e sai correndo. Tá? Seja a pessoa que se importa o suficiente com o crescimento da outra, a ponto de você falar para ela: olha, foi legal aquele dia que você estava na reunião, você deu o exemplo XYZ, foi sensacional. Contudo, talvez aquele plano de ação seu não vá atingir o objetivo que você propôs no começo. E aí a gente deu o contexto, a gente deu o porquê que você está dando aquele feedback para ela, né? Você está ali atendendo a uma necessidade de repente, ela ajustar o que precisa ser ajustado, e a sentimento está implícita, uma preocupação, uma dica, uma sugestão, enfim. E aí a gente consegue ter conversas difíceis de maneira saudável e que a pessoa se sinta vista, ouvida. É porque é muito fácil a gente falar que, ah, eu, por exemplo, eu me preparo muito para ter conversas difíceis, porque eu preciso de uma energia muito boa, né? Então eu vou, escuto uma música de alta vibração, eu escuto coisas assim para me colocar no eixo e evito fazer antes do almoço, esse tipo de coisa, né? Porque ter conversa antes do almoço já é ruim, porque a gente está com fome. Ter conversa difícil antes do almoço é quase sinônimo de dar errado, né? Então, é muito importante a gente também se preparar para isso. E o exemplo que a Kim Scott traz no livro é muito engraçado, porque ela dá um exemplo bem bobo, mas que reflete bem o que ela quer dizer. É uma pessoa no escritório e ela está com o zíper aberto da calça. Aí a pessoa que ali está na empatia nociva, não vou falar, porque senão ele vai ficar envergonhado, vai ficar constrangido. Aí a pessoa que está na manipulação, ela fala assim, não vou falar, porque senão ele vai falar que eu estou botando defeito, que eu estou não sei o que eu estou reparando, né, não sei o que, não vou falar. Aí a pessoa que está na agressão, ela chega e fala, ô, maluco, você não viu que o teu negócio está aberto lá no meio do salão para todo mundo ver, aí todo mundo faz, já olha para a pessoa, né, e causa aquela constrangimento geral. E na empatia assertiva, ela vai, levanta, vai até a mesa do rapaz e fala, olha, o zíper está aberto. E sai de fininho. Pronto, ninguém viu, o problema foi resolvido, não deixou ele constrangido e deu tudo certo. Então, parece assim complicado, mas na verdade não é. É que a gente precisa sempre olhar para dentro e ver como que a gente está agindo, a despeito do que está acontecendo ao nosso redor. É o que eu falo, a gente sempre precisa olhar para dentro. E aqui alguns pontos para considerar, né? Quando a gente tem conversas, os sentimentos são contagiantes, né? Então, tanto os bons quanto os ruins. E aqui eu falo por mim mesma, né? Teve uma época que, sei lá, eu acordava com o pé esquerdo e todo mundo sabia que eu tava com o pé esquerdo, sabe assim? Nossa, só pelo jeito que tá andando, já sei que já tá estressada, nem vou falar com a pessoa, né?
E a verdade é que se você acordou com o pé esquerdo, ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem que sofrer por isso, né? Ninguém tem nada a ver. Então, assim, das duas, uma. Ou você fica lá, controla, fica pianinho, fica de boa, ou você, quando vê que vai acontecer uma conversa ali meio torta, você já fala: olha, eu não tô legal. Hoje, será que a gente pode ter essa conversa amanhã? Hoje eu tô com a cabeça em outro lugar aqui, acho que seria legal se a gente pudesse ter essa conversa amanhã. Da mesma forma que se uma pessoa chega e fica reclamando do teu lado, ela vai sugar a tua energia, né? Por isso que é importante a gente também ler bem o contexto daquele dia, né? Se a pessoa chega e tá ali baixando a sua energia, fala, cara, ó, preciso me concentrar aqui, porque, sei lá, tem prazo, enfim, tudo isso a gente fala com um jeitinho, né? E quando a pessoa chega animada, aquela pessoa que chega assim, saltitando, às vezes ela até traz uma energia boa que não estava no ambiente. E agora ela trouxe, né? Às vezes está todo mundo neutro ali, aí chega uma pessoa bem animada, já sobe e já deixa todo mundo mais alegre, né? Os feedbacks são presentes, e aí a gente nem sempre precisa gostar do presente. Foi outra pessoa que comprou, sabe assim? Outra pessoa comprou o presente, ela te deu. Não necessariamente vai ser o melhor presente do mundo para você, mas ela achou importante te dar aquele presente naquele momento. E da mesma forma que eu estava falando antes, se a pessoa se importa com o seu crescimento, ela vai falar para você, mesmo quando ela achar que você não está assim querendo ouvir, né? Ou precisar, às vezes está precisando, mas talvez você não queira ouvir. Mas é importante que a gente esteja aberto. E ao receber um feedback, a gente também não precisa aceitar ele como uma verdade absoluta. Porque o feedback é, como eu disse, né? É a outra pessoa que está te dando, dentro da visão dela, da percepção dela, daquilo que ela está vendo. Se aquilo faz sentido para você, aí ok. Mas se aquilo não faz sentido para você, você questiona, tenta entender por que aquilo veio. Mas, né? Talvez não faça sentido. Aí você descarta e finge que nada aconteceu. Eu falo, olha, né, se você não me der um exemplo melhor, eu acho que a gente não tem nada para ajustar aqui. Mas aprender a ouvir é muito importante. Dar o exemplo de que você é um bom ouvinte cria ótima relações no ambiente de trabalho. E principalmente quando a gente fala para ouvir para entender, porque na maioria parte do dia a gente ouve para responder, a gente está assim ansiosíssima. A pessoa falou duas palavras e você já está assim, meu Deus, não, mas não é isso. Não, aí já começa aquela conversa interna e você realmente não está presente para aquela conversa. E como que você quer ter uma conversa realmente saudável, uma conversa construtiva, uma conversa não violenta, se você não está nem ouvindo, né? Se você não ouvir, não existe possibilidade de ter e construir uma conversa, né? Então a gente precisa. É difícil, gente, eu confesso, né? Eu sou ansiosa pra caramba, então geralmente a minha cabeça já tá a mil, né? E é difícil, eu confesso que é difícil. Mas a gente precisa tentar sempre, né? A ouvir, a prestar atenção, se for o caso, confirmar. Ah, então você está dizendo para mim isso, né? Eu usava muito essa técnica quando eu trabalhava com suporte, porque, né? Para entender errado o que as pessoas querem é dois palitos. Então, a gente repetir o que a pessoa disse ajuda tanto você a raciocinar aquilo quanto a processar a informação e a pessoa confirmar se é isso mesmo que ela queria dizer, né? E, peraí, aqui. Então, mais uma frasezinha aí do Marshall. Parte do processo é dizer com clareza o que está vivo em nós, sem análise ou crítica e sem colocar a culpa no outro. É muito fácil a gente ter conversas onde as pessoas só apontam os outros. Os problemas são sempre os outros. Ele não me ouve, ela interrompe, sendo que durante essa conversa você observa que essa pessoa que está reclamando disso está fazendo exatamente a mesma coisa com você. Então, às vezes, é inconsciente, as pessoas não sabem, né? E acabam também, às vezes, até espelhando comportamentos ruins das outras pessoas. E a outra parte é dizer com clareza o que tornaria a vida melhor para nós, apresentando essa informação aos outros como um pedido e não como uma exigência. Até porque a necessidade é sua,
às vezes a gente não vai ter ela atendida de forma fácil, vamos precisar ali de várias abordagens diferentes para conseguir resolver alguns problemas, né? E mais do que evitar conflitos, porque conversas ruins geram conflitos, geram ruído, geram fofoca, geram tudo de ruim que tem no ambiente organizacional. E mais do que isso, então, a gente consegue, através da CNV, através da empatia assertiva, promover uma dinâmica saudável de conversação, diálogo aberto, empático, colocando em foco as necessidades de todos. É fácil? Eu já disse que não é fácil, é difícil. A gente precisa estar sempre atento, a gente precisa estar meio que sempre ali pegando aqueles fatos, né? E tentando não julgar. E essa é a parte mais difícil. É difícil a gente ver uma coisa que a gente não concorda e não julgar. É quase que automático, né? Então, requer prática e a gente precisa desenvolver essa atitude de respeitar as diferenças das pessoas, as diferenças entre as pessoas, né? Cada pessoa vive no seu próprio mundo ali, cada pessoa tem a sua própria necessidade e tentar lidar com tudo isso é muito complicado. Por isso que a minha mensagem principal aqui é a gente começar pela gente mesmo, tentar a gente parar de ouvir as vozes da nossa cabeça, sempre julgando, sempre falando mal dos outros, sempre culpando os outros e sempre trazendo ali pontos negativos e trazendo sempre para os fatos, tá? Será que esse fato realmente quer dizer isso que eu estou pensando? Né? E tentar buscar aquela verdade daquele momento ali, para trazer uma conversa saudável. As indicações de livros, que eu gosto bastante, Comunicação Não Violenta, Empatia Assertiva, Organização Sem Medo e A Coragem para Liderar. Eu acho que são os melhores livros ali para a gente, sei lá, criar um ambiente. É quase um sonho, assim, porque eu nunca vi um ambiente que realmente existe tudo isso que esses livros trazem, sabe? Mas é possível a gente trazer para o nosso ambiente. Se você tem um time, né? Se você tem pessoas ali ao seu redor, começa por elas. Né? Por exemplo, hoje eu estava numa dele que eu precisei fazer algumas perguntas. E sabe quando causa aquele silêncio, assim, 10 segundos de silêncio, um olhando para a cara do outro, assim, esperando o outro responder. Mas é importante que aquilo seja feito. Eu não posso deixar de fazer porque eu quero ser legal ou eu estou preocupada como as outras pessoas vão se sentir. Eu me preocupo, sim, em não ofender, em não trazer sentimentos ruins para outra pessoa. Eu me preocupo muito em construir um relacionamento saudável com todas as pessoas ali no meu trabalho. Mas eu também me preocupo em fazer um bom trabalho, em trazer resultados, em construir um time que realmente faça diferença. E a gente precisa buscar o equilíbrio, né? Nem muito para lá, nem muito para cá. A gente precisa sempre ir até experimentando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se, né, foi muita novidade ou foi zero novidade, porque é um assunto que realmente está sempre em alta. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, quiser trocar uma ideia, dar exemplo, contar causa, eu gosto. Obrigada, Mari. Pessoal, então, querem fazer perguntas? Isso que tu trouxe dos livros é interessante, né? Porque, tipo, nos livros parece tudo muito bonito, muito lindo, né? Mas colocar em prática realmente é mais complexo, né? Não, e eu acho A Organização Sem Medo, por exemplo, é um dos livros mais doidos, assim, com mais exemplos reais de como uma falta de comunicação ou sei lá, uma falta de abertura para falar pode causar coisas que a gente nem imagina. A gente na TI, sei lá, o sistema cai, né? É um bug, ou sei lá, deixa de entregar. Agora, num hospital, sei lá, no aeroporto, o negócio, né, dá ruim de verdade, né? Sim, E afeta vidas e coisas. Então, assim, a gente lê esses livros e quer aplicar tudo, mas na verdade a sim, gente tem que escolher as batalhas que a gente compra, né? é isso. Eu, Pessoal, quem aí quer falar? eu queria, na verdade, uma luz aí, uma dica da Mari. Eu sou Scrum Master, Mari, e atualmente eu tive uma situação que a PO e o PM, eles sempre se deram bem, assim. Nós somos um trio, então na maioria dos fóruns,
somos nós três, né, nas calls. Uhum. E eu percebi que de uns tempos pra cá, eles estavam perdendo um pouco a paciência um com o outro, assim. Eu percebia umas alfinetadas. No início, eu até achei que era uma questão cultural. E aí eu sempre coloco isso na balança. Eu pensei, o jeitão deles, portugueses, né? Eu sou a brasileira sensível. Então, não, deve ser alguma coisa deles padrão, assim. Mas aí depois eu percebi, a PO me chamou num fórum à parte e falou: Olha, eu tô muito incomodada com o jeito do fulano. Eu não gostei do jeito que ele tá falando comigo e tal. E ele também me chamou num fórum à parte e disse que não tava gostando. E aí eu fiquei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Assim. Inicialmente, eu pedi pra ela trocar uma ideia com ele, tipo, chamar ele pra conversar. Mas aí eu penso que eu, tipo, como Scrum Master ali, o que que eu posso fazer pra melhorar ali essa sinergia entre nós três, sabe? Não é comigo, mas são os dois, especificamente. Tem alguma dica, assim, do que eu possa fazer? Não sei. Olha, primeiro, eu adorei o fundo aí do seu vídeo. Amei, Casa da né? Me Mônica. identifiquei. Ai, e segundo, eu já passei por coisas parecidas e eu já tentei várias coisas. E assim, falar que deu super certo, não sei dizer, porque quando duas pessoas não se dão bem, o ideal seria que elas conversassem entre elas e isso fosse resolvido. Mas como elas te procuraram, a minha abordagem seria exatamente a que eu citei no começo do vídeo. Eu falei, mas o que que ele está fazendo, ou o que que ela está fazendo, que está te incomodando? E dá exemplo do que está acontecendo, né? E aí, com esses exemplos, a gente consegue entender se é pessoal, né? Pisou em algum calo ali que não era para pisar, ou se Uhum. está tendo uma briga ali de ego mesmo, porque fulano, né? Aí aquelas brigas mesmo interpessoais que acontecem, ou se é alguma coisa do processo que não está legal, né? Então, tem alguma lombada ali que os dois estão tentando passar junto, né? Então, eu já tentei chamar as duas pessoas, e no caso, é, eram dois devs no meu caso, né? Que eles estavam brigando lá. Eu coloquei essas duas pessoas numa sala e falei, e aí, o que tá pegando? E deixei os dois discutir lá, falei, eu não tô entendendo, né? A gente precisa melhorar isso, porque afinal de contas, vocês dois precisam trabalhar juntos, né? E para trabalhar junto, vocês não precisam concordar 100% com tudo, mas vocês precisam decidir e comprar a mesma ideia, né? E pronto. E aí, beleza. E aí essas pessoas ficaram discutindo não sei o quê. Foi muito engraçado para mim, porque foi uma briga na língua portuguesa de Portugal e é muito diferente. Para mim, assim, era quase difícil entender o que eles falavam, mas eles estavam se entendendo. Então, para mim, estava bem ok. E no final das contas, eles se resolveram assim. Mas também a gente pode usar métodos mais diretos, né? Falar, olha, cara, você me fala qual é o problema. Se for problema de processo, se for problema que eu posso realmente te ajudar como Scrum Master, né? Porque é o meu papel, Scrum Master. Aí você me avisa. Agora, se realmente for porque vocês não concordam e não chegam a coisa junto, vocês precisam buscar maneiras de voltar a trabalhar juntos. Eu posso ajudar, posso facilitar, posso ali trazer vocês para a terra, mas o problema precisa ser resolvido entre eles, né? Então, Eles conversaram ali, tipo, trocaram uma ideia só entre eles, né? Eu acho que a Pio se sentiu mais confortável. Eu perguntei pra ela se ela queria que eu estivesse no fórum. Ela falou: não, não, eu vou sozinha. Eu falo com ele, vejo o que que tá acontecendo. Ela não me deu ainda um feedback, a gente ainda não se encontrou, mas eu vou tentar coletar o que que saiu dessa conversa, pra, não sei, aplicar alguma. Não sei. Para que depois num fórum nosso eu aplique alguma coisa, não sei, de uma forma mais delicada, assim, não chegar. Eu acho que para essa situação não daria certo chegar os três na sala e eu falar, vamos lá, vamos resolver se aqui. resolvam. Eu acho que ia ficar mais, enfim, delicado. Mas era isso que eu queria compartilhar, porque me incomodou muito. Nossa Senhora, eu falei, ai meu Deus, tem que dar um jeito Eu, aqui. eu ouvi um conselho, né? Inclusive ontem, e esse conselho foi ontem. E aí a pessoa falou assim: a gente, como Scrum Master, a gente. Eu já vou aí para vocês, tá? Da mãozinha.
É, a gente como Scrum Master, a gente não pode se colocar numa posição em que a gente resolve esse tipo de coisa, né? Que a gente vai resolver problemas comportamentais dentro do time. A gente precisa dar os caminhos, a gente pode ajudar, facilitar, melhorar a dinâmica, mas a gente como Scrum Master, a gente também não é mãe de ninguém, não é pai de ninguém, Psicólogos. para dar, para, sabe, assim, pegar e falar assim, ah, vem aqui, né? Fica os dois no cantinho do pensamento. Não, não é assim, né? Então, a partir do momento que todo mundo é adulto, as pessoas também precisam buscar meios de trabalharem juntas. Eu tive um caso de uma pessoa que não gostava de trabalhar com outra, e quando eu perguntava assim, mas você já falou com essa pessoa? Já expôs esse problema para ela? Não. Falei, mas eu não posso falar isso, porque eu vou chegar para essa pessoa e vou falar assim, ó, o fulano falou isso para mim. É quase uma fofoca, eu não vou fazer isso. Não é meu papel, não tem sentido, entendeu? Então as pessoas precisam aprender também a lidar com esses problemas. Fala aí, Tony, daí. Amei vocês aqui. Ih, vocês estão ouvindo bem, gente? Sim, sim. Ah, legal. Primeiro, boa noite, obrigado, mana, pela partilha. Boa noite aí também, Eli, saudade. Silvia, aqui. Marcone, seu lindo, também está aqui. E aí, mana, queria pedir duas coisas, se tu me der honra. A primeira, o meu repertório é horroroso, né? Eu não aprendi esse negócio no colégio. Então, tem alguma referência, tem algum lugar que eu posso buscar repertório para poder falar sobre sentimentos e necessidades? Esse é o primeiro. Não sei se você tem alguma dica, algum lugar confiável para compartilhar com a galera. E o segundo você prevê essa aplicação dessa forma de comunicar só em conflitos individuais, ou você já experimentou numa outra escala, de uma outra maneira, ou tentou sistematizar utilizando esse frame de alguma outra forma? Mais curiosidade também. Beleza. A parte de repertório, bom, tem os livros, né? Tem o Vamos Fazer Diferente da Ideia, que eu acho que fala desses dois livros, inclusive. E tem também o fato do autoconhecimento, né? Às vezes, a gente precisa gerenciar os nossos próprios sentimentos antes de tentar lidar com os dos outros. Então, eu aconselho muito a gente trabalhar o nosso primeiro. E aí, quanto à aplicação, eu uso com meus times sempre, né? Eu, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo básico. Tô numa sprint, e aí acaba essa sprint. E aí o time acha que tá voando, né? Eu já passei por isso. O time, nossa, zerei tudo aqui, o time tá voando. E aí você olha as métricas lá, não sei não, hein, gente, se tá voando mesmo. E aí você traz os fatos para as pessoas, né? Você traz ali aquele fato e fala assim, gente, olha, deixa eu explicar. Quando isso acontece, é porque não tá tão legal assim, né? A gente tem uma oportunidade de melhoria aqui, outra lá. Então, eu uso, principalmente, eu até citei a de hoje, né? A de em grupo, assim. Então, nas minhas deles, quando eu quero fazer perguntas difíceis, eu pego assim, olha, eu vi que você e você falaram que está acontecendo isso, né? Que está trabalhando em coisa que não está aqui, mas por que isso está acontecendo? O que a gente está fazendo para tirar daqui? Então, eu aplico em tudo, na verdade, com minha família, com meu marido, né? Então, assim, eu acho que a comunicação não violenta, ela ajuda a gente até a conseguir algumas coisas de forma mais fácil. Nunca passei assim de escalas muito grandes, mas dentro de times, tranquilo, até super aplicável. Eu tenho uma pergunta, não sei se ainda dá tempo, mas assim, Mariane, como que a gente responde, né, sem ser violento, né, ser de uma forma muito centralizada, equilibrada? Quando a pessoa diz assim, quando a pessoa já vem com a violência, né, diz assim, não, você está muito nervosa, coisa que você não está. Você tem, né, quando por exemplo, no trabalho eu já tive essa situação da pessoa falar assim,
Mas você não precisa estar em todas as reuniões, você não precisa estar em tudo. Isso é FOMO, sabia? Ela já disse, ela já me julgou e dizer, mas eu respondo como? Sem ser violenta, né? Porque aqui, né, tem que ter Difícil, realmente. né? Não ser violento, não É responder difícil, violência com mas violência, né? Eu acho. mas como que a gente, né, trabalha isso? Tem alguma forma? Ó, toda vez que alguém fala dessa forma comigo, eu tento fazer de duas formas. Ou eu pergunto por que que o meu comportamento está incomodando tanto a outra pessoa. Falo assim, mas por que que o fato de eu querer estar nessa reunião é um problema, né? Por que que eu não, sei lá, por que que isso é um problema? E aí a pessoa é obrigada a te explicar e racionalizar sobre o porquê ela está sendo desse jeito com você. Porque, olha, eu vou falar, tem gente que quer as coisas só porque quer, sabe? Ah, eu não quero, não quero, e é isso, né? Mas não é suficiente pra gente, porque se a pessoa vem e te julga, fala, eu tenho fome, meu, quem é você pra falar que dá? Não dá vontade de falar isso? Quem é você para falar Isso. que, que eu tô agindo, ou que eu tô sentindo, É. ou que eu, né, tenho, como eu tenho que me comportar? Mas na verdade é assim, olha, para mim não é fomo. É importante eu estar nessa reunião por causa disso, 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 disso. Assim, e aí, mas não sei o que, não sei o que, ela também. Qual o problema de eu estar aqui? A pessoa precisa te dar uma razão, pelo menos mesmo que seja uma coisa que. E às vezes ela não vai te dar e você vai continuar frustrada, tá? Porque é a realidade. Infelizmente, às vezes a violência ela permanece. Mas eu acho que quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, a perguntar, né? Uhum. Mas por que que, qual que foi o primeiro exemplo que você deu? Eu até, que Eu acho que você está nervosa. Primeiro ela disse assim, é, você está muito nervosa, você está muito nervosa, você filho. está muito nervosa. Eu não estou nervosa, eu estou falando para você o que eu preciso, né? Eu É, detesto que falem, não, você está louca, você está nervosa, você tá... é, é. Porque, meu, daí, de repente, tudo que eu falo não é mais importante porque eu estou nervosa, estou louca, porque eu, nossa, né? Não, ó, não é porque essa É conversa isso. está me deixando frustrada que o que eu falo deixa de ser importante. Então, eu gostaria que você me ouvisse, eu gostaria que você prestasse atenção no que eu estou dizendo e não como eu estou me sentindo, porque o que eu estou me sentindo sou eu comigo mesma, né? Não, você não tem nada a ver com isso. Então, assim, às vezes a gente precisa também colocar limite no que as pessoas, porque a partir do momento que você para de deixar as pessoas falarem assim com você, ou começa a questionar, ela vai lembrar, ela pode ter certeza, ela vai lembrar, ela talvez mude a estratégia da violência, mas ela vai lembrar que não dá mais para falar isso para você. E aí, assim, às vezes, é que é um problema, né? Às vezes a gente carrega um histórico, às vezes a gente agiu de uma maneira inadequada no passado e as pessoas só lembram da gente dessa forma. E é difícil reconstruir a nossa imagem de novo, né, para as pessoas. Então aí a gente cria um rótulo, né? A gente acaba ganhando rótulos e aí é mais difícil para a gente mostrar que aquilo foi pontual e não é o nosso habitual, né, o nosso natural. Então a gente precisa lembrar as pessoas que a gente tem os nossos interesses, que a gente tem interesse de estar lá, senão você não estava, na verdade. Ué, né? Não faz Sim, sentido. boa. Não, eu quero estar lá, e aí você dá motivos. Ó, tem 3 motivos para eu estar nessa reunião, esse. E pronto. E tentar ver o que acontece. Eu acho das duas, uma, ficar quieta nesse caso é só se você não segurar a onda mesmo, sabe? Para não conseguir, para não colocar mais lenha na Lenha fogueira. na fogueira. Tá. Mas se não, você tenta ali falar baixo, né? Usar o tom assim, já abaixa o tom, fala, não, mas por que que você está falando isso, né? Usa aquelas técnicas de Boa. negociação, essas coisas, sabe? Muito bom. Já pega Obrigada. as dicas que o Tony deu na outra, no Pois, outro no outro talk. estratégias, viu? Já junta tudo, fazendo bem É, bolado. Bota bem é aqui, isso né? mesmo. Colado.
Porque na hora que vem, você tem que estar pronta, né? É isso. Já tá lá com as 38 estratégias do 38 Tony, mas o estratégias. CNV aqui Mas... é um sucesso. Gente, mais dúvidas, mais perguntas, comentários? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Eu estou com esses fones aqui. Não sei. Eu tenho um comentário. Eu gosto muito desse tema sobre comunicação não violenta, mas não sou uma pessoa que assiste muito, né, que sigo estudando esse assunto. E das pessoas que eu compartilhei no passado sobre o tema como comunicação não violenta, das pessoas próximas a mim, eu percebi um certo preconceito, né? Acham que a pessoa está sendo muito boazinha, aquela coisa toda. E algo que eu gostei aqui bastante é que o tema trouxe essa questão da assertividade, né? Que às vezes é meio que estudado em separado, né? Comunicação assertiva. E eu queria, apesar que eu percebo que pelos steps, né, que a comunicação não violenta já te dá um certo nível de assertividade, né? Porque também um pedido no final, etc. Mas eu acho assim, a Mariana, desculpa, necessária nesse assunto de comunicação não violenta, que eu acredito que poderia quebrar mesmo esses preconceitos, né, de que a pessoa é boazinha, porque geralmente as pessoas que abordam o tema são muito meigas, né, e não forçam também, não forçam muito suas necessidades ali, né, tipo, tem que fazer uma pergunta, eu vou lá e faço. Mas assim, puxando para um nível sem tocar no assunto assertividade, assim, como tu vê a comunicação não violenta? Tu vê que ela não faz sentido, ou mesmo sem o assunto tema assertividade, ela também traz um valor necessário, assim, como tu vê, ou ela mais prejudica? Eu não acho que a comunicação não violenta prejudica em nenhum momento. Eu acho que a pessoa. Isso daí que você me trouxe exatamente o que eu ouvi no começo, né? Que eu dei o exemplo lá, comunicação não violenta é coisa de mulher, comunicação não violenta é coisa de gente fofa. E a realidade é que o que de fofo tem em eu apontar um fato, apontar por que aquele fato me incomoda, qual a resolução que eu gostaria, qual a solução que eu gostaria e o pedido, né? E fazer um pedido. Isso daí é basicamente. Eu lembro que quando eu participava de uma reunião mensal, a gente fazia o FCA, Fato, Causa, Ação. Era uma reunião de gestores lá onde a gente tinha que apontar fato, causa, ação. Quando a gente olha desse formato, a gente pode colocar assim, ó, que o fato ele é causado, né? A causa é pelo sentimento e pela necessidade, e o pedido gera ação. Então eu não vejo nada de fofo. O problema é que as pessoas veem a comunicação não violenta como melindre, como encher de dedos uma conversa que não precisaria ter tantos, sabe? Fica aquele, não é ter cuidado excessivo, é falar de forma acertada, né? De falar assim, não, ó, não é voz da minha cabeça, eu não estou julgando, eu estou falando para você um fato, né? Então, o fato é, esse aqui, ó, o que você me falou, me lembrou de uma situação, esse é um fato, né? Ou assim, esse exemplo que você trouxe, ele me incomoda porque me traz um sentimento de que a gente tentando falar de forma assertiva, de forma não violenta, minimiza a força do que a gente fala, né? E não deveria ser assim. Então, não tem nada de meigo, não tem nada de fofo, é tudo julgamento que a gente está fazendo da própria comunicação não violenta, tá vendo? A gente não está olhando para o fato que ela é mesmo. Então, é a forma como ela é aplicada. Se a gente aplicar ela, olha, sabe, esses dias e não sei o quê, e começa aquele cheio de dele rodeia, 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 rodeia para chegar no lugar. Aí ela está sendo mal aplicada, né? E aí a gente precisa realmente se ater a uma. Eu sou super a favor de conversas diretas, né? Então eu não vou ficar rodeando, rodeando, rodeando para te falar alguma coisa. E algumas pessoas usam, quer dizer, falam que usam a comunicação não violenta, mas na verdade elas só se enchem de dedos e pisam em ovos e etc. para tratar um assunto. Então, é a maneira como ela é aplicada. E eu, assim como tudo, né?
as pessoas sempre vão julgar, porque tem ambiente que a gente está inserido que as pessoas só ganham no grito. E aí, você entrar com a comunicação não violenta, talvez não seja a melhor estratégia, talvez você precise gritar também. Mas é o que eu falei, né? A gente precisa sempre olhar para o nosso ambiente, para o nosso contexto, antes de aplicar, porque senão você vai parecer a pessoa fofa, perto de um monte de gente barulhenta. Mas, na verdade, você está fazendo a comunicação de uma forma mais saudável, né? Mas nem sempre a gente tem um ambiente fértil ali, né? O terreno para plantar a semente. Perfeito. Mariane, só complementar mais uma coisa que eu acho que também que é necessário. Certa vez eu ouvi também que quando você expressa a sua o seu sentimento, o outro fica sem armas para poder julgar ou invalidar aquilo, né? Porque é o seu sentimento, você não está expondo os fatos e justificando com base no que você acha dele, né? Então eu acho isso bem legal, só que exige muito aquilo que tu falou, né, de buscar o autoconhecimento, né? O que que eu sinto em determinada situação e etc. E a terapia já me ajudou bastante nisso também. Obrigado. Nada, é isso mesmo. A gente precisa se resolver antes de comprar algumas brigas aí, senão a parte de a outra pessoa não tem armas não é tão verdade assim, sabe? Às vezes as pessoas usam a forma que a gente fala, as palavras que a gente escolhe contra a gente. E a gente precisa estar muito preparado para lidar com isso, né? Então, é um conjunto, é o que eu falo, não adianta falar de comunicação não violenta sem um monte de coisa antes, sem inteligência emocional, sem a própria empatia assertiva, negociação, porque a conversa ela não acaba no pedido, ela continua acontecendo, sabe? E a gente precisa manter essa conversa não violenta. Bem isso. Gente, muito obrigada, Mariane, muito obrigada. Vou só parar aqui no LinkedIn. Vamos tirar nossa fotinho para encerrar aqui, por favor.